Então, estamos começando mais um seminário aqui no Núcleo de Estudos Avançados em Análise Existencial, né? Bom dia a todos. Com grande satisfação e alegria, né, que a gente abre o segundo semestre aqui no nosso núcleo, com a presença do Pedro, né, e temos a honra de receber o seminário Plantão Psicológico e Redes de Cuidado, na questão brasileira, né? Pedro Milanese é psicólogo, doutor em psicologia e tem mais de 10 anos de experiência em plantão psicológico em instituições de saúde, além de coordenar a supervisão de grupos de formação voltados à atuação no SUS, né? E para mim, né, que também é um sentido especial de recebê-lo, porque foi meu professor, né, a gente estudava alguns textos ali de Heidegger num grupo que recomendo para todo mundo que tiver interesse em se aprofundar nas leituras existenciais e fenomenológicas. Então, com muito prazer, Pedro, por favor, te passo a palavra. Valeu, Roberto. Bom, a gente professor não, né? A gente estudava junto, né? É que eu coordenava o grupo, sim, mas não, a relação não é bem essa, né? Mas muito bom estar aqui com vocês, né? Também elogiar a iniciativa do núcleo de trazer, né? Não tenho conseguido assistir as palestras presencialmente, assisti algumas gravações, mas vejo as temáticas. Então, um trabalho bem interessante, né? De divulgação, né? De fomento, de dar lugar a estudar fenomenologia, e muitas instituições acaba ficando sempre num segundo plano. E legal ver a Unipac, nem sabia, nem conhecia, né, o povo chegando. E espero contribuir aí também com esse histórico, né. Deixa eu só me tirar aqui, que eu não gosto de ficar me vendo. Vamos lá, gente. Eu preparei uma fala, que é muito mais uma conversa, mas acho que eu quero falar algumas coisas, né, fiquem à vontade para interromper. Como eu estou com o celular, né, às vezes o chat não é tão simples de acessar, né? Se o Roberto e a Eduarda puderem ajudar. Mas podem interromper, simplesmente abrir o áudio, né? Usar o recurso de levantar a mão, né? Que aí a gente vai conversando, né? Eu vou começar um pouco contando a história do plantão, né? Uma história que é bem antes eu conheço o plantão, até antes de eu existir, né? Ela começa. Por que essa história é importante? Né? Porque é do caráter do plantão psicológico que nasce da história que eu tenho pensado a questão das redes de cuidado, e aí vou chegar, né, na questão brasileira, que é aí o subtítulo da palestra. Então, vou percorrer um pouco a história do plantão, como acontece, é uma leitura que eu faço, mas eu faço também a partir, né, de textos, né, a partir de participar um tanto dessa história, né, porque eu fui estudar plantão na instituição que deu origem ao plantão psicológico, né, que criou o plantão psicológico no Brasil, né, como professores estavam lá desde o início, né, e aí vou trazer um pouco o que essa ideia é interessante para nós, como isso é interessante para pensar a rede de cuidado, né, como o Roberto falou, um dos meus interesses é o SUS, e as redes de cuidado são uma diretriz, né, um elemento importante, né, da estruturação do SUS, mas também provocar para a gente pensar em redes de cuidado para além das políticas públicas. Esse é um trabalho também que eu tenho feito, tanto da supervisão, da instrução clínica, na psicoterapia, né, então começar a pensar essa ideia de redes também como um elemento importante para a gente pensar outras práticas da psicologia. E aí que a gente vai chegar mais na questão brasileira, né? Tudo bem? Deixa eu perguntar, assim, vocês já conhecem plantão psicológico? Já ouviram? Já atuaram? Fizeram estágio? Sim, eu atuei no estágio também, né, plantão psicológico, acho interessante, mas foi na Universidade Paulista, assim, né, não é, acho que é uma questão muito próxima da MS, nem nada assim, mas estudei algumas coisas a partir dela também, acho interessante, plantão. Sim. Eu nunca tive experiência assim no plantão, mas é um tema que acho bastante interessante também. E quem tá assistindo aí, já teve? Vi que a Rosa deu uma balançada de cabeça. Eu trabalho em um cursinho popular com plantão psicológico
fazendo atendimento, né, a adolescentes e oficinas criativas. Ah, então conhece, já trabalha. Legal, Sim. espero que ele possa dialogar, né? Fale também, né? Já fiz estágio em um hospital. Você conseguiu ver o chat, né? A Maria disse que... É, ela pisca, que às vezes ela pisca muito rápido aqui, né? Isso. A Maria diz assim, né? Não conheço muito sobre como a prática funciona, tenho interesse em saber mais, né? A Fabrícia disse que já fez estágio em um hospital. Legal. Então vamos lá. Vão trazendo também as suas experiências, né? Para a gente ir dialogando, né? O plantão psicológico, eu vou falar ele a partir da perspectiva que ele é estudado, né, no SAP, né, que é o Serviço de Aconselhamento Psicológico da USP, e no LESP, né, que é o Laboratório de Estudos em Fenomenologia Existencial e Prática em Psicologia, os dois do IP, mas o plantão não é restrito a essa perspectiva, né? Ele surgiu lá no SAP, mas depois ele conquista outros horizontes, outras leituras, né? Então é sempre interessante dialogar, né? Eu não lembro em que ano foi. Ele foi reconhecido pelo Conselho de Psicologia como uma das práticas, né, importantes da psicologia brasileira. Então, isso já dá a ele uma amplitude maior, né, em muitas concepções. Eu vou seguir a linha que a gente estuda lá no SAP e no LEF, porque é também de onde eu aprendi, né? Então, vamos lá, né, assim, a história do plantão, né? O plantão, ele surge do aconselhamento psicológico, né? Então, e isso lá em 1969, né, quando o curso de psicologia da USP, que é um dos primeiros cursos de psicologia do país, né, não é o primeiro, mas é um dos primeiros, olha lá, estão tendo psicologia, não consegui ler, né? Depois, leia o chat aí, a gente pega. Ela falou que a Maria, né? Disse que está tendo matéria de psicologia hospitalar agora na faculdade e acredita que, como a professora tem experiência em atuação hospitalar, né? Eles irão aprender muito sobre essa área de plantão também. Dá pra Assim, gente desculpa, mas não fica tranquila. Podem não interromper. interrompe não, eu tô aqui por vocês, gente, então vocês têm que falar, a gente tem que dialogar, né? Então, ele surge lá em 1969, quando está estruturando o serviço de psicologia, né, da USP, né, um dos primeiros cursos. Uma das preocupações era a atuação profissional, né? Então, quem tem a ideia do serviço de aconselhamento é um professor antigo da psicologia, né, importante na história da psicologia do Brasil, que é Oswaldo de Barros. Ele trabalhava com instrução de jovens, profissionalização de jovens, né, ligado ao Senai, ligado a cursos profissionalizantes. E uma questão é isso, como lidar com escolha de carreira, como saber quem vai se dar bem onde, muito na linha da psicologia do trabalho. E o aconselhamento psicológico tem uma origem. Uma das necessidades é essa, né? Até o aconselhamento não é uma criação brasileira, né? Ela surge na Europa, nos Estados Unidos já desde os anos 1920, 1930. Né? Também muito ligado à área da educação e do trabalho, né? E chega aqui no Brasil mais ou menos do mesmo modo, né? Só que existem várias teorias do aconselhamento, não vou falar sobre elas aqui, né? Mas a tradição do aconselhamento nos Estados Unidos e na Europa, na época, em grande parte, era tomado pela avaliação psicológica, pelo levantamento de perfis de desenvolvimento, né, numa linha bastante, vamos dizer assim, positivista da psicologia. Quando chega no Brasil, já chega a partir de uma mudança do aconselhamento psicológico que estava tendo nos Estados Unidos a partir da abordagem centrada na pessoa, que ainda não chamava abordagem centrada na pessoa, né, chamava terapia centrada no cliente, do Carl Rogers. Né? E grande influência. Né? Assim, quem funda o SAP junto com Oswaldo de Barros é a Raquel Rosenberg. Né? Se vocês forem procurar ali nos textos do Rogers, ela tem textos em coautoria com o Carl Rogers. Né? Ela estudou com ele, conhecia ele e tudo mais. Né? E ela é um dos nomes que traz o pensamento dele para o Brasil. Né? Então, começa já com uma grande influência da abordagem centrada na pessoa, né, aí da psicologia humanista norte-americana.
E o aconselhamento, ele já traz, então, uma questão que é justamente o ser centrado na pessoa, ser centrado no cliente. Então, é um trabalho de aconselhamento que precisa partir do interesse, da mobilização de quem procura. Né? Então, e aí, a forma de execução do aconselhamento, uma delas que vai se criar, é o plantão psicológico. Né? Porque ao invés da gente entrar em contato com os pacientes, fazer o processo diagnóstico, fazer a avaliação, né? Aí ele cai numa fila de espera, aí para depois ser atendido, né? E aí depois perceber que nem, muitas vezes acontecia, né? Que nem era questão de psicologia, né? A pessoa estava precisando, ela esperou um ano para ser atendida ou mais. Opa, como é que minimizou? Por que não reestruturar o serviço de aconselhamento psicológico para que os estagiários de psicologia, os psicólogos, estivessem disponíveis para atender quem chegasse. Né? E isso trazia, claro, um medo, um pânico, que ia encher de gente, como é que ia dar conta da demanda, mas isso a gente pensa depois, né? Então, o plantão ele surge já nessa perspectiva, como um modo de pegar isso que seriam, vamos dizer assim, os princípios da abordagem centrada, e operacionalizar isso como uma questão institucional, um funcionamento institucional. Não é só a minha disposição, meu modo de agir diante do cliente, que vai ser orientado pela terapia centrada no cliente, mas é todo o funcionamento da instituição. Né? A Rosa falou das oficinas de criatividade, algumas oficinas surgem daí também, né? Do aconselhamento, né? Porque a ideia é que começou a se questionar também, né? Conforme o plantão ia acontecendo, que o plantão tinha virado uma espécie de porta de entrada, né? A pessoa chegava, passava no plantão e era encaminhado para psicoterapia. Né? E começou a se questionar, né? Porque essa diretiva, por que não discutir com a pessoa quais são os caminhos que ela pode percorrer para cuidar de si, né? E aí que começa a integrar outros serviços, o serviço de orientação profissional, as oficinas de criatividade começam a surgir, onde a pessoa podia se orientar dentro do serviço, guiado pela tua necessidade, né? E aí o trabalho psicológico, muito naquela perspectiva que o Roger traz, de facilitar, né? Então, facilitar o acesso da pessoa à própria experiência para que ela consiga os recursos para cuidar de si. Isso já é uma quebra, né, do modo como a psicologia era praticada na época. Né? Aqui a gente tem um primeiro formato do plantão, né, uma primeira concepção de plantão psicológico, né, que é uma concepção que diz o quê? Ela diz que o trabalho do psicólogo ele pode ser feito a partir de uma certa disponibilidade, de uma abertura para receber aquele que chega. Né, e trabalhar em parceria com aquele que chega para encontrar os caminhos aí do cuidado. Né? Mas aí, vamos dizer assim, daí é para dizer que esse é um modelo de plantão. Né? Em muitas instituições que têm plantão psicológico, é assim que acontece. Né? Ele acontece dessa forma. Né? Então, como que se faz plantão em muitas instituições? Né? Você reúne pessoas para atender, abre um horário, um período de atendimento, divulga esse período de atendimento e atende quem chega. Né? E aí, depois que atendeu, vê o que faz. Né? Você vai atender de novo, você vai caminhar, você vai... Enfim, depois que atendeu, vê o que faz. Né? Que é bem dessa experiência inicial do plantão. Né? Mas aí, começaram a acontecer algumas coisas que chamou a atenção da equipe do SAP na época. Não só pessoas vinham procurar o serviço de psicologia, o serviço de aconselhamento psicológico, com demandas das mais diversas, como algumas instituições também vinham procurar. Né, instituições da assistência, da educação, da saúde, né, diversas. Se vocês querem ver melhor essa história muito bem narrada, né, tem a livre docência da Henriette Morato, que ela conta essa história de um jeito muito legal. E também tem uma entrevista com o pessoal do Instituto Dasen,
quando na pandemia eles fizeram aquelas origens da fenomenologia no Brasil, ela é uma das entrevistadas, ela conta essa história do início de um jeito muito bom, né? Então, não vou me aprofundar, até porque a ideia é ir para outros caminhos, né? Então, começam a chegar instituições, né? E aí, isso nos anos 80, né? Até para situar, né? Então, o plantão começa em 1969, ele vai, né, acontecendo e sendo estudado, sendo rediscutido até ali os anos 80, quando começam a chegar as instituições e começa a se perguntar por que não atendê-las. E aí, em vez, né, das pessoas virem até o serviço de psicologia com a demanda e os psicólogos atender, é os psicólogos que vão até a instituição fazer algum tipo de trabalho a partir de uma abertura de pedido dentro dessa instituição. E isso já rearranja completamente o plantão, que já é outra situação, né? Então, marque essa palavra situação que a gente vai voltar nela, né? Então, vai ser importante para nós lá na frente, né? Já é uma outra situação, né? Porque algumas instituições que procuraram, né, instituições de segurança pública, instituições de assistência social que faziam um trabalho com o que seria hoje a abordagem de rua, né, com crianças e adolescentes, né, em situação de rua, e que muitas vezes os pedidos vinham dos dirigentes do plantão, das instituições. Não necessariamente era uma necessidade de quem trabalhava lá, né? Então, quer dizer assim, havia uma necessidade, alguém detectou uma necessidade, mas a gente, assim como no plantão, a gente tem que entender qual é essa necessidade e o que a gente pode fazer lá. E aí o plantão começou a acontecer de modos muito diversos. Essa é o período, né? Esse período tá muito bem discutido, né? Num livro de 1999, que é Aconselhamento Psicológico Centrado na Pessoa, Novos Horizontes, organizado pela Henriette Morato e pela Maria Luísa Schmidt, né? É um dos professores do SAP. Lá ele já conta algumas dessas aventuras em instituições, e ali aparece uma segunda definição de plantão psicológico. Plantão psicológico é prática de fronteira, né? E aí tem uma reflexão muito bonita sobre a metáfora da fronteira, né? Que na fronteira você fala dois idiomas. É na fronteira onde você tem que apresentar a sua identidade, mas também está disposto a transformá-la na medida em que você avança na fronteira. Em que você vai ter que falar um idioma diferente, vai ter experiências diferentes, né? Então, não é uma psicologia que vai para o estrangeiro, é uma psicologia que fica na fronteira mesmo. O lugar do plantão, do acontecimento do plantão, é o acontecimento da fronteira. É alguém que precisa retomar a si mesmo para conseguir se abrir para aquilo que é a prática do outro, para aquilo que é a existência do outro, né? É nesse período que acontece o encontro do plantão psicológico com a fenomenologia. Então, aí as leituras da fenomenologia começam a soar interessantes para o plantão psicológico, né? Então, e aí anos 80, né? Se vocês conhecem um pouco da trajetória da fenomenologia no Brasil, né? Então, a gente já tem tradução de Ser e Tempo, já tem textos que começam a circular por aqui, né? Então, a ABD já foi fundada, né? Você tem ali já a PUC, um lugar onde se divulgava, se publicava bastante fenomenologia, né? Então, você já tem um arcabouço teórico, né, que conseguia dar sustentação para essas leituras, né? E a psicologia já começa a dialogar mais com a fenomenologia, né, ainda muito misturado, né, em algumas instituições com a psicologia humanista norte-americana, mas já começa você ter uma discussão outra, né? E aí, algumas noções chamam a atenção, né, do que estava se experimentando no plantão psicológico, porque é isso, você está indo numa instituição, a partir de um pedido que veio da instituição, falar com pessoas que não necessariamente fizeram o que você estava lá,
se você estivesse lá, então você tem que, literalmente, isso, apresentar a sua identidade, adentrar no território estrangeiro e conseguir fazer algo lá. Né? E isso dá origem às mais diversas práticas. Né? Aqui a gente tem uma segunda concepção do plantão. Não quer dizer que ela negue a primeira, como uma disponibilidade para receber, né, e para agir a partir do que recebe, mas ela acrescenta, né, que é o plantão enquanto plasticidade, né, o plantão enquanto uma formulação que veio bem depois, né, que é o plantão enquanto ação clínica. Aí o termo ação, ele já é na leitura fenomenológica, né? O que quer dizer o plantão enquanto ação clínica? Quer dizer que o plantão ele vai se definir na medida em que ele acontece. Ele não tem uma definição prévia e não pode ter. Então, você define plantão. É isso. Ação clínica, né? Clínica no sentido etimológico, você vai se inclinar àquele que se apresenta, e é nesse se inclinar que o plantão vai acontecer. A disponibilidade está lá também, ela precisa estar, né? Mas o modo do atendimento, por exemplo, ele começa a ser questionado, o que a gente chama de atendimento é muito ampliado, né? Uma conversa no café significativa, né? Num intervalo, né? Uma discussão em grupo, a própria presença de plantonistas nas instituições já é algo, né? E isso tudo começa a precisar ser lido, né? Como parte da intervenção, como parte da compreensão. Então, o plantão em contação clínica, ele significa isso, né? O plantão ele não tem uma forma prévia, ele vai acontecer na medida em que ele acontece, vai acontecer em ato. E é a situação do plantão, eu falando essa palavra de novo, situação, né? E é a situação do plantão que vai dar aí as coordenadas para os plantonistas se orientarem. Isso vai sendo aprofundado, claro, com uma leitura, uma discussão acerca das características da existência, né, muito influenciada aí pela fenomenologia do Heidegger, da indeterminação, da historicidade, né, então vai ampliando esse escopo, esse modo de compreensão e sustentando ainda mais essa posição de que o plantão é prática de fronteira. Tudo bem esse aqui? Eduardo está na companhia do gato. Sempre, não pode ver tela. Esse é o Guto, ele adora. Chega aqui. Uhum. Aí tem uma instituição, essa prática é lá dentro, os anos 90, né? Então, o plantão sempre trabalhando nessas duas frentes, né? Tem o plantão no Centro Escola da USP, que funciona do modo tradicional, ele funciona até hoje, né? As pessoas vão lá, pedem um atendimento, são atendidas, e, ao mesmo tempo, plantões acontecendo em instituições, né? Isso nos final dos anos 80 segue, os anos 90, início dos anos 2000, quer dizer, segue até hoje, né? Até hoje a gente está assim, né? Eu falo a gente porque eu participo lá ainda. Tem uma instituição que foi importante para trazer um novo horizonte, né? Uma nova compreensão do plantão, né? Que é quando, no final dos anos 90, lá em 98, 99, a então Fundação do Bem-Estar do Menor, a FEBEM, chama o serviço de aconselhamento psicológico para fazer uma intervenção em algumas unidades, principalmente nas unidades de periculosidade máxima, que é assim que eles chamavam, né? Assim, dos adolescentes que haviam cometido delitos graves, né? E que estavam internados, estavam presos, né? Eles chamavam internados, mas sim, estavam presos, né? O que é isso? Tá, isso é um negócio aqui, sei lá o que é. Enfim, meu celular tá louco. E aí, como é um pedido que vem junto com a Secretaria de Educação, né, tem muita mobilização, né, vários docentes, vários professores, alunos se mobilizam para criar um projeto, para mandar o projeto, para entrar na instituição e ele dá errado. Não só professores do SAP, professores de outras áreas, né, da psicologia, fazem um projeto enorme, todo complexo, e ele dá errado.
né, que não é o que a instituição precisava, não tinha recursos necessários, né? E aí o projeto vai desanimando, mas o pessoal do SAP, né, em especial a professora Henriette, que aí ela já tinha criado o laboratório, o LEF, né? Eles falam, não, acho que tem algo que a gente pode fazer lá. E eles começam aí sem projeto. E ir para o pátio, junto com os adolescentes, conversar com os funcionários, né? Eles meio que se recusam a usar salas que são destinadas aqui uma sala para atendimento. Não, vai ficar no pátio. E sem projeto, sem orientação prévia, é claro que isso é assustador, né? Numa instituição interna, onde as pessoas, o clima não é agradável, porque é como uma penitenciária, né? Com muitas alunas de psicologia, né? Então você imagina que o clima de estar nessa instituição não era tranquilo. E aí que surge uma ferramenta que começa a ajudar esse grupo a se orientar, que são os diários de bordo, né? Então começa a se pedir, escreve como você se sentiu, escreve o que você pensou, escreve o que você tem pensado dessa experiência de estar lá na FEBEM, né, com esses adolescentes, das conversas que acontecem, do medo, escreve, né? E é justamente olhando para esses diários que uma intervenção começou a surgir. E é muito, muito doido, porque é diários que falavam sobre a experiência dos plantonistas, né? Não tinham uma preocupação, vamos dizer assim, com como a gente faz uma entrevista de pesquisa, né? Então, assim, a experiência do entrevistado, né, que interessa. Mas porque começou a perceber que como esses plantonistas se sentiam, tinha tudo a ver com aquilo que a instituição comunicava para eles, de diversas formas. Então, foi a partir da experiência dos plantonistas que um caminho de compreensão da instituição foi aberto, e a partir dessa compreensão, uma intervenção. Se vocês quiserem texto, indicação, a dissertação de mestrado da Heloísa Antonelli A1 narra de uma forma espetacular mesmo, recomendo muito a leitura, esse trabalho de plantão nas unidades da FEBEM. Está disponível, está em domínio público, depois eu mando para o Roberto, ele divulga, né? Ela narra de uma forma muito interessante. E aí que surge uma noção que não é da fenomenologia, mas ela vai ser apropriada e vai ter uma outra leitura, que é a noção de cartografia. A cartografia, ela é uma discussão que a Sueli Ronick já faz a partir desses análises, né, falando sobre territorialidade, corporeidade, né, como são dimensões importantes para a compreensão, para a prática do psicólogo, chama Cartografias Afetivas, Sentimentais, eu não lembro como que é o nome do livro, né, dela. A leitura que o Leff vai dar, uma leitura fenomenológica, ela vai pegar a partir a ideia, né, da afetividade, né, ou dos afetos enquanto abertura de mundo. E o mundo que se abre é sempre histórico, significativo e partilhado. Então, sim, existe um modo de, atentando para os meus afetos, eu compreender o outro. E com o apoio da escrita dos diários, né, chamado diários de viagem ou diários de bordo, você consegue partilhar com o grupo, né, e construir coletivamente uma forma de compreensão daquilo que é a instituição em ato, né, no modo como ela acontece para além, né, das diretivas institucionais, daquilo que a instituição é, de como ela é, a partir dos seus atores, a partir da vida que acontece lá. Essa discussão vai ganhar um escopo, inclusive de publicação, que é a partir de um artigo, né, eu falo Eugene Gendlin, né, mas depois descobri como ele é austríaco, seria Eugen Gendlin, né, acho que a pronúncia é muito complicada, né, é um colaborador do Rogers, né, que traz a fenomenologia, né, também para dentro do grupo lá da ACP, né, ele era filósofo austríaco, né, tinha leituras de fenomenologia, e ele traz essa discussão, e ele vai trazer essa noção de Befindlichkeit, né, que é a afetação,
inclusive para discutir a mudança na história da abordagem centrada na pessoa de congruência para autenticidade. Né? Então, até um certo tempo, você lê o material do Rogers, ele fala em congruência. Depois de um certo tempo, ele começa a falar em autenticidade. Né? Essa mudança não é só uma mudança de nomenclatura, é uma mudança conceitual. Né? E que ressoou bastante, né, com o que o Leff estava vivendo nessa época. Né? Por quê? Quando que essa mudança acontece? Quando o grupo do Rogers é chamado para fazer uma intervenção com pacientes esquizofrênicos em estado grave. E aí você tem problema de comunicação, você tem problema de contato, você tem problema... Ou seja, aquilo que era pressuposto que precisava existir para ter o atendimento dentro da terapia centrada do cliente, não tem. E aí o Gendry começa a falar, olha, mas a gente está sentindo algo, então essa pessoa que está diante de nós está nos dizendo algo, pelo modo de ser dela. E aí ele recorre a esse conceito do Heidegger para tentar fazer uma leitura, né, um caminho dentro do que chamou na história da CP de Schiz Project, né, Schiz e esquizofrenia. E aí que ele vai começar a discutir que a autenticidade é um conceito interessante porque você está inteiro prestando atenção ao que o outro diz, mas também é como o outro te afeta. Né, e que isso tem um valor de conhecimento, né, tem um valor importante para nós. Né. Então, quando esse texto é lido, né, e o pessoal do LEF está vivendo isso na FEBEM, eu falo, esse é um caminho para nós. Né. E aí é possível, estando na instituição, prestando atenção a esse modo de estar na instituição, eu ter uma compreensão da instituição. E se eu estou em grupo, com pessoas indo, conversando com diversos atores dessa instituição, isso vai se ampliando a ponto de eu conseguir ter uma clareza e, a partir dessa clareza, propor uma intervenção. Aí o plantão, ele não só é uma ação clínica, mas ele é uma ação cartográfica clínica. Né? E cartografia nesse sentido. Né? Uma outra referencial para essa leitura é o pessoal da psicossociologia francesa, né, que trabalha muito com instituições, né, e eles têm, né, o André Levy é um dos autores, ele fala muito da noção francesa de démarche, que significa você caminhar por um território, marcando o território, démarche é marcha, né, marcando o território como pegadas, mas também sendo marcado pelo território. Né, e aí, bom, é isso que a gente faz nas instituições. A gente é afetado, porque daí eu vou pensar a prática, quem eu sou enquanto psicólogo a partir da instituição, e nesse meu ser afetado, ao mesmo tempo, eu estou afetando a instituição. Eu estou transformando, né? Então, é tentar iluminar essa compreensão, né? De que a gente estando numa instituição, a gente vai sendo atravessado e atravessando o território da instituição, e é isso que se compreende enquanto cartografia. Né? E aí chega essa formulação cartografia, plantão psicológico enquanto ação cartográfica clínica. Né? Ação, porque ela se define a partir do seu acontecimento, né, sem uma definição prévia. Cartográfica, porque tem a ver com o território, né, a situação na qual ela acontece, né, e clínico, porque é sempre a partir do inclinar-se para o outro. Né? Eu ouso dizer que essa é, ou deveria ser, né, não é só um apelo moral, né, o sentido da prática em psicologia como um todo, não só na clínica. Né? Se a gente olha, né, muitos nomes grandes da psicologia fizeram isso, né? Se debruçando as situações, começaram a pensar a partir das situações. Então, isso, início dos anos 2000. E essa compreensão, ela é bastante discutida, ela é bastante interessante, mas eu acrescento uma outra, né, que surge a partir da pandemia. Né? Então, os plantões nas instituições estão acontecendo, né, ali até os início dos anos de 2020,
Lá no Instituto de Psicologia também, as pessoas vão lá, são atendidas, e aí chega a pandemia e tem que parar tudo. Porque não pode ter contato, né? Por mais que a gente tenha criado serviços de atendimento, inclusive plantão online, né, como uma maneira, né, assim, agora que as pessoas estão precisando de um atendimento de plantão, a gente não pode dar, né, então vamos criar um modo desse plantão acontecer. Fizemos, né, a ideia de alguns plantões online, tem alguns que funcionam até hoje, inclusive, não só na USP, eu sei que a UFMG criou também um jeito muito legal de fazer plantão, e outras instituições, né? Isso não acadêmicas também, né, criaram isso, mas tinha uma coisa nos plantões online, e isso eu já participei ativamente, né, que era nas instituições como a FEBEM, ou como no hospital, nesses bastante plantão em hospital, a gente está numa situação diferente dos atores. Eu ia no hospital, né, eu ia num serviço de assistência social, que eu fazia plantão também, eu ia conversar com os funcionários, com os pacientes, com os acompanhantes, né? Eles estavam na situação hospitalar, eu não, eu era estrangeiro, bem naquela perspectiva da fronteira, né? Eu ia, acabou o plantão e ia embora, né? E isso era interessante, porque eu conseguia, a partir da minha situação, conseguia ver coisas que eles não conseguiam, isso é interessante para o contato, né? Mas na pandemia, muitas angústias de plantonistas em supervisão era a gente estar no mesmo barco. Não é situação diferente. O que ele está sofrendo, eu também estou. O medo de alguém da família, você mesmo pegar Covid, a desestrutura que foi o início da pandemia, né, a insegurança econômica, financeira, né, de vai perder emprego, não vai perder, o que vai acontecer, né, ou a própria mal-estar do confinamento, né, a montanha-russa política que o Brasil entrou, né, já estava e piorou, né, então tudo isso estava no meu barco, né. E como que a gente se salvava? E a gente se via nas supervisões dos plantões dando um apoio muito grande aos plantonistas, quase sem discutir os casos. Né? E aí começou a surgir a questão, assim, mas como é que a gente consegue se salvar? Né? E aí, o cuidado, ele dependia de uma coisa que a gente chamou de oportunidade. Por que oportunidade? Né? Que aí vai surgir a expressão plantão enquanto escuta oportuna. Por que oportunidade? A palavra oportunidade quer dizer aquilo que chega aos portos. Né? Então, porque a experiência que dá origem a essa palavra é uma experiência assim, né? Então você tem uma cidade portuária, num tempo, né, antes da navegação por GPS, né, das formas de comunicação, né, intercontinentais, chegava um navio lá, você tinha que ver qual é, né? Se eram piratas, se eram comerciantes de um país desconhecido que traziam coisas, né? E nessas trocas sempre ficavam pessoas e levavam pessoas. Então isso meio que transformava a vida de todo mundo, né? E aí, dependendo como você recebia esse navio e qual era a proposta desse navio, as coisas aconteciam, né? Era isso que a gente estava vivendo enquanto plantão, né? Então, trazer a ideia como escuta oportuna é para acentuar até a possibilidade de plantonista e a situação do plantão se encontrarem muitas vezes numa situação análoga, semelhante, parecida, né, e se interafetarem, né, de entender que a abertura, aquilo que a gente sofre, né, a abertura de uma situação de sofrimento, é também uma oportunidade para olhar outras coisas, né, para transformar a si mesmo. Não é romantizando, né, isso é feito de maneira muito séria, não é romantizando o sofrimento, né, mas é justamente compreendendo, quer dizer, abarcando o sofrimento, que a gente consegue fazer isso. E como isso era fundamental na pandemia. Porque a gente vê nos nossos atendidos, também fiz bastante plantão na pandemia, né? Que existem formas de cuidar do confinamento, da pandemia, também nos dava esperança. Né? Então, nos transformava, né? E isso rearticulava todo o plantão.
né? Então, essa ideia de plantão enquanto escuta oportuna. Tudo bem esse aqui, gente? Um passeio aí pela história do plantão. Claro, tá super claro, tá? Já tô com um monte de coisa aqui para te perguntar também. E até para o pessoal que está chegando, né? Acho que tem um pouco dessa configuração, né? Assim, ele se estende até 2 horas, né? Derrete-se o relógio, mas em algum momento, quando o Pedro também encerrar talvez a contribuição dele, existe esse espaço de troca. Então, vamos pensando em questões aí também, né? Perguntas, e ficarem, restarem, mas até aqui, magnífico. Isso, tá. Aí, vamos falar um pouco de mim agora, se não por autopromoção, né, mas porque é importante, né? Então, eu sou professor, eu leciono numa instituição já há 16 anos, aqui em Araras, no interior de São Paulo, né? E é uma instituição em que o curso de psicologia tem uma ênfase muito grande em formar profissionais para atuar nas políticas públicas, né? Então, desde quando eu assumo o estágio, né, que na época é um estágio em clínica, com atendimento clínico, depois, isso em 2010 que eu assumi, depois em 2013, a gente muda, né? A gente fecha o atendimento clínico na faculdade e passa a fazer atendimentos e práticas e ações nas unidades de saúde, né? Nas unidades públicas de saúde. Eu vou desde o início para a atenção básica de saúde, né? Trabalhando com a estratégia de saúde da família. Esse trabalho rende desse trabalho que sai o meu doutorado, né? Pensando os caminhos, né, que a psicologia pode trilhar na atenção básica, né, muito tomado, né, muito mobilizado, né, tocado pelas experiências de plantões, né, então é uma proposta de plantão na saúde pública também, e o estágio o estágio que eu supervisiono começa a ter esse formato, né, o formato do plantão psicológico em instituições como cartografia, né, então a gente adentra as instituições sem proposta inicial, e pela afetação dos alunos, a gente vai construindo as práticas, né? Fazendo todo esse cuidado, né? E aí, né, em paralelo, eu vivendo essas experiências todas com o plantão, né? E aí começa a me chamar a atenção de que o plantão que acontece no SUS, na atenção básica, assim como ele precisa se moldar, né, ele tem uma especificidade. E uma especificidade que cada vez mais tem um valor maior, né? Porque a clientela que chega para nós, né, e assim, chega e que a gente encontra, porque às vezes a gente sai fazer visita com os agentes comunitários de saúde e a gente encontra as pessoas, né? Chega a gente encontra, tem uma experiência bastante particular e que a questão do cuidado, ele exige que a gente pense em rede. A rede é uma proposta do SUS, né, as redes de atenção psicossocial, rede de atenção à saúde, né? E que muito no município onde que a gente está inclui, você encaminha para quem, você recebe paciente de quem. Isso que é articular em rede com o município, né? Então, você pegou uma demanda de ortopedia numa visita, você encaminha para o especialista. Ou para o hospital, se for o caso, né? Uma intervenção hospitalar, vai para o hospital, né? E aí, o hospital faz o trabalho, a pessoa vai precisar de uma recuperação em casa, ela devolve para a atenção básica, né? E assim se articula a rede, né? E a rede intersetorial, né? Então, assim, você vê que tem questões de saúde que estão alegadas a questões de pobreza, por exemplo, você encaminha para assistência social, né? E aí eles entram com as medidas que são cabíveis dentro das políticas de assistência e a gente vai acompanhando junto. Então, acontece muito assim, né? Só um segundinho, gente, vou trocar de fone, que o meu tá acabando a bateria. Okay. Claro, sem problemas. É o fone com fio que é mais seguro. Tá me ouvindo bem? Tá. Super. Então, voltando, né? E sim, né? A proposta desde o início a gente, a partir da experiência com o plantão, também atuar na rede, né? Acionando muito a rede de saúde mental, né? Porque é o que mais ficava para nós. Mas a gente começa a perceber
que a gente precisa pensar redes para além disso. Então, são algumas nuances, né, que a gente começa a perceber nas conversas, de, por exemplo, né, falar casos que estão publicados e que tem autorização, né, de uma senhora que, depois da morte do marido, se trancou em casa e não saía por mais nada, né, e aí foi adoecendo, de diversas formas, e ela precisou da irmã lembrar ela de que eles não precisam, elas não precisam de estar na companhia de um homem para poder sair de casa, porque é isso que o pai delas tinha ensinado. Né? E isso, os atendimentos dos estagiários teve a ver com essa compreensão, né? A busca por essa irmã foi uma iniciativa da própria senhora que foi atendida, né? Mas aí a gente pensou assim, olha, ela precisou, e não adiantava os estagiários falarem isso, que ela podia sair de casa. Né? Ela precisou de alguém que vivia como ela, que viveu, que teve o mesmo pai que ela, dizer isso, inclusive para as duas irem juntas. Porque a irmã ainda era casada, o marido era vivo, mas ela também se queixava disso. Isso nunca foi uma imposição dos maridos, tá? Isso foi uma ideia que veio da criação, né? E a gente começou a perceber, foi, cara, tem alguma coisa a mais. A gente precisa olhar para a rede de relação significativa de um jeito mais atento. Né? E se perguntar assim, né, de forma expressa ou ficar atento, né? Se perguntar ficando atento, assim, né? Quando as coisas estão difíceis, para quem que essa pessoa corre? Para onde ela corre? Para quem que ela pede ajuda? Tem uma outra situação, de uma outra moça que a gente começa a acompanhar na saúde pública, e que, diante de alguns diagnósticos, o medo de um possível câncer, né, ela fala que ela estava gastando um dinheirão com o quê? Com ligação para o Piauí. Mas por que ligação para o Piauí? Ah, porque minha mãe mora lá. A única pessoa com quem ela falava sobre a doença é a mãe, que mora no Piauí, e a ligação ficava cara, né? Caramba, ela foi acionar alguém do Piauí e não quem estava aqui perto. Né? Que coisa maluca é essa? Né? E se questiona, mas por que a sua mãe que está lá no Piauí? Né? E aí veio toda a história da migração dela do Piauí para São Paulo. Então a gente começou a olhar a coisa e falou assim, olha, se a ideia é articular o cuidado, a gente precisa olhar para a rede na qual esse cuidado acontece. Né? E se perguntar, né, assim, e ficar atento, né, assim, para quem você corre, para quem você conta, né? Eu comecei a ver isso que na clínica, isso é interessantíssimo, né? Você perceber que tem paciente que tem insights ótimos conversando com amigos. Aí você pergunta, mas você fala dessas coisas com seus amigos? Como é que é? Né? Conta para mim, né? E aí vem experiências terapêuticas excelentes, né? A partir da conversa com um amigo, né? Olha, né? E pessoas que às vezes perguntando se tocam, assim, que aquela amizade é mais importante para ele do que ele imaginava. Né? É mais fundamental. Né? São elementos importantes que a gente começou a descobrir, né? Porque isso também dos problemas da saúde pública, né? Eu falo que existe um limbo, né, na saúde pública, quando você pensa nessas redes oficiais, assim, de encaminhamento, porque muitos pacientes a gente identificava um quadro depressivo, um sofrimento, né, que estava se agravando, a gente tentava encaminhar para o CAPS, ou para o ambulatório, saúde mental, e basicamente o que eles diziam, não dessa forma, é assim, olha, se a pessoa tentar se matar, a gente atende. Enquanto ela não está tão ruim assim, a fila de espera é gigantesca. Então, assim, ou ela melhora, sei lá como, e aí o trabalho da atenção básica, né, os grupos, eles começam a atender a necessidade dela, porque uma pessoa assim, num grupo, gera uma demanda para o grupo gigantesca, que é difícil de cuidar, ou ela piora para ela ser atendida por um especialista. Do jeito que ela está, você tem esses dois caminhos. E assim, olha, a gente tem que contar com uma rede maior que essa. Né? Então, trabalhar construindo essa rede com as pessoas.
né, a gente começou a fazer uma atuação assim, né, bem nessa linha de perceber isso na experiência, de fazer essa leitura na cartografia, né, e pensando em cada território que a gente está, quais são caminhos de cuidado, né, que as pessoas têm, que elas utilizam. Né? Tudo bem até aqui? Então, pensar, para mim, a questão da rede é isso, assim, né, para quem se corre. Né? E perceber como, a partir do trabalho, por exemplo, com o plantão, né, e claro, junto com os outros atores da unidade, né, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, os profissionais, né, de serviço, que todos eles atuam no cuidado, né, e as discussões que a gente fazia, né, a unidade de saúde passava a ser dessa rede de referência. E eu pensava, cara, isso é um ganho de saúde, qualitativo de saúde gigantesco, assim, né, assim, você viver com a noção, assim, se der ruim, se não tem saída, mas se der ruim, pelo menos eu tenho um lugar para correr, cara, isso é um salto gigantesco, né, então a gente precisa cuidar disso, né, não só em questionar para onde que a pessoa corre, mas também tornar-se um lugar para onde ela pode correr. É claro que fazer isso sozinho é difícil, né? Então a gente precisa também de rede, né? De uma rede nossa, né? Até por isso que esse trabalho como que o Roberto faz, e a Roberta, Eduardo, o pessoal daí faz, interessante, de juntar as pessoas é legal, né? E a gente precisa ter, sozinho não dá para encarar, né? Um pouco essa compreensão, né? E aí surgiu uma outra questão ainda, né? Existem algumas experiências que aí é a parte da situação brasileira para a gente abrir a conversa, né? Existem algumas experiências que a gente encontra que tem um nível de fratura, né? Um nível de quebra tão grande e tão radical que quase não é possível criar rede, né? Então é um trabalho grande, né? Eu vou chamar de vulnerabilidades, né? Porque eu acho que é algo que vem de antes, né? Então, eu meio que classifiquei elas para ajudar a gente a pensar, né? Então, você tem as vulnerabilidades materiais, né? Que é a pobreza, a fome, né? Então, assim, a gente pensar assim, que cuidado é possível com alguém que diariamente não consegue o mínimo, né? O sistema de saúde não está preparado para isso. Né? Assim, a gente cansa de ver relatos de o médico falou para tomar após a refeição, né? A pessoa só, sem perguntar que a pessoa faz uma refeição por dia só, né? Ela está em insegurança alimentar, né? Então ele vai tomar um remédio por dia, não vai melhorar, precisava tomar 3, né? Que é o que o médico imaginava que a pessoa fosse fazer, né? Então a gente tem muitos relatos assim, então isso é algo que a gente assim lidar com insegurança, com a nossa impotência, porque a gente não tem nada a fazer. Né? Tá, a gente encaminha para assistência social e eles vão tentar colocar pessoas nos programas de erradicação da fome, né, que existem. Né? Mas também isso, são serviços com muita gente, com pouco profissional, às vezes a ação da assistência demora e as pessoas estão com fome, e o que a gente faz? Né? Que rede que a gente precisa articular para que essas pessoas melhorem? Né? Eu falo de vulnerabilidades que eu chamo de históricas, que é aquilo que a pessoa ganha como vulnerabilidade sem ter feito nada, né? Isso vem justamente por ela participar de uma história que não gosta dela, como pessoas LGBT, como pessoas negras, né? Isso já dá a elas uma possibilidade de sofrimento muito maior do que outras pessoas, de graça, né? Assim, por puro resultado histórico, né? E que a gente também não consegue combater, né? É muito difícil de mudar essa realidade. Você vê os grupos que estão à frente da militância, né? Assim, há décadas tentando mudar isso, né? Não conseguem, né? Existe uma que, para mim, chama muito atenção. Eu chamo da vulnerabilidade da pobreza, mas não é a pobreza que se expressa em fome, em dificuldade de conseguir dinheiro para participar das trocas sociais, né?
É uma pobreza de pessoas que, quando você vê, elas não têm memória, não têm o que contar. Se você fica um pouco com elas, você descobre que ninguém nunca se interessou por ouvi-las. Né? É a experiência da invisibilidade. Né? A experiência que diz assim, não era nem para eu existir. Mas eu tô aqui, sei lá por quê, sei lá fazendo o quê. Né? E que também a gente tem muito pouco, porque a gente pergunta, a pessoa fala, o que ela responde é não sei. Não sei. Né? A gente vai sabendo da trajetória da pessoa por outras pessoas. Ela não consegue dizer de si. Né? E é muito difícil trabalhar. É quase que vira quase que um monólogo, né? Um interrogatório com respostas curtas, né? E não é que a pessoa está acanhada ou está envergonhada ou não quer estar ali, né? Ela são pessoas que não sabem o nome dos irmãos, não sabem nem quantos irmãos têm. Mas vocês não viveram um tempo na mesma casa? A gente vivia, mas eu não lembro, eu não esqueci deles. Nossa, esqueceu? E começa a chamar a atenção, assim, porque não consegue nem configurar a narrativa. Né? E de outro lado, na medida em que a gente vai constatando isso, e que é muito difícil trabalhar, isso que para mim é o maior desafio, né, dessas práticas, é uma experiência de que quando essas pessoas conseguem se abrir para pessoas que têm ou uma sensibilidade ou uma história parecida, alguma coisa começa a acontecer. Olha lá, Maria. Já comigo aqui, você pode ler, Roberto. Claro, claro. Ela diz assim: isso me fez pensar na não neutralidade da psicologia. Que nossa atuação também se faz na dignificação da existência, no acolhimento às necessidades mais básicas e ao cuidado primário ao outro. Sim, né? Embora a gente pode fazer muito pouco, né? Uma família que está passando fome, né? Há muito tempo, né? Às vezes há gerações, né? Tem questões psicológicas, então com certeza tem, a gente tem algo a fazer, né? Mas sim, sozinho a gente não consegue, né? E pensar isso, assim, bom, ela vive num bairro que tem muita gente que não está em segurança alimentar, assim, por que essa fome ainda acontece, né? E que relações de território entre as pessoas são permeadas aí. E será que a gente não tem nada a fazer? Né? E aí se questionando bem nessa questão da fronteira, né? Que trabalho que está sendo necessário aqui, como que eu posso fazer ele? Né? Por isso que eu falo assim, né? É uma questão brasileira, porque aí você chega nos problemas que são os nossos. Né? Em texto de gringo isso não vai aparecer. Aí é a gente, né? A gente com a gente mesmo. Que psicologia está sendo necessária aqui, né? A nossa gente, né? Muito bom. Você concluiu já o seu pensamento? Como é que é? Tem mais Sim, uma brecha, uma agora aresta? Vamos bater um papo? vamos bater papo, ouvir. Né? Não, eu brinco, né, nos outros seminários, assim, né, que eu tenho quando a gente foi montar, né, o cronograma de 2025, assim, né, tinha muito a ver com pessoas que eu quero ouvir, assim, né, são temas que realmente me interessam, assim, eu fico querendo compartilhar mais e mais e mais, porque olha que legal, né, a experiência de estar dentro, assim, né, de alguém que tem tanta vivência dentro do plantão, né, que teve lá de frente, que esteve nessas fronteiras e que traz em si, né, marcado na carne, na experiência, o que fazer, né, assim, e ainda mais olhar, né, assim, eu acho que toda essa concepção, assim, né, tanto uma coisa que ficava, por mais que você não se considere meu professor, mas eu digo das suas aulas, assim, né, é essa sua característica de, né, a etimologia das palavras, né, oportunidade, assim, acho que ninguém mais vai falar oportunidade sem pensar num porto, assim, né, atracando, e o pessoal, será que tem alguma coisa aqui, né, o estranhamento, assim, né, o estrangeirismo também, se conectando numa necessidade de é necessário atracar,
mas também isso envolve riscos, né, sei lá, o que vai acontecer. São coisas que vão se perdendo, assim, né, e a gente precisa ser lembrado. E eu acho que essa é uma característica muito interessante de toda essa sua incursão, né, apresentando o plantão e tudo mais, né. Eu disse sobre a experiência no estágio de psicologia, mas eu também fiquei 3 anos, né, no programa de acolhimento ao luto da Unifesp, assim, que apesar de não ter uma característica de plantão, de atendimento único, é psicoterapia breve, né, eram 6 atendimentos que a gente oferecia para pessoas enlutadas justamente por conta do Covid, né, a gente entendeu que tinha ali uma lacuna, né, de pessoas que estavam perdendo, não sabia o que estava acontecendo. Então, hoje em dia o ProAlu virou, inclusive, política pública, assim, né? Tá crescendo o ProAlu, né? Para pensar o luto justamente nesse lugar onde a gente não chega, assim, né? Porque, pô, na pandemia eram 1.000 pessoas, 1.500 pessoas que morriam por dia, assim, né? Muitas pessoas impactadas justamente por não estar conseguindo elaborar a partir daqueles rituais, né, assim, o velório era totalmente cortado, 5 pessoas, um caixão lacrado, a mãe ia para o hospital e sumia, assim, né, então, é uma coisa que é parecida, porque é isso, né, a gente não sabia exatamente como se aproximar desse luto, mas era necessário oferecer de algum modo, e a partir da demanda, ir construindo uma espécie de aproximação, né, de estrangeiridade desse lugar que não pede uma solução, mas parceria, né, que você comentou, que eu achei que também faz sentido, assim, me ensinou pra caramba, assim, tem diversos casos que me ensinaram, assim, fundamentalmente na experiência e na prática, assim, tanto no plantão também, né, porque eu acho que é um pouco disso, né, assim como a fenomenologia, ela vai, se abre e as coisas acontecem para além, né, começa com o aconselhamento rogeriano, e do nada muda, e do nada tem uma fenomenologia, assim, mas que encaminha para a autenticidade, e vai se dando a lá brasileira mesmo, assim, né? O que o campo aponta dessa necessidade do analista, dessa pessoa que se clinica, dessa pessoa que está lá. E aí, quando você pega também, né, a situação enquanto pandemia, né, o quanto isso também coloca, né, em xeque quem está ali tentando clinicar e se aproximar, porque às vezes é um pouco disso, né? Às vezes fala-se dessa experiência individual, singular, mas parece que quando ocorre a pandemia, está todo mundo no mesmo barco, assim, né? Uma coisa, não sei o que vai acontecer, não sei se eu vou morrer, o que está acontecendo, e realmente foi um momento muito angustiante. E aí, uma das perguntas que eu tenho para fazer para você advém justamente dessa questão da angústia, né? Porque quando você falou dessa questão, né, de que boa parte, né, do que vinha na supervisão envolvia a angústia do analista tentando se clinicar dentro daquela situação, percebendo que para ele talvez fosse um pouco mais difícil, né, de voltar para casa e esquecer o hospital, porque ele também estava envolto, né, disso ao chegar em casa e tudo mais, me lembrou de uma aula do André Assis, né, do André Sembra Assis, onde a gente estava falando justamente sobre a capacidade do analista de suportar algum nível a angústia, né, assim, que eu acho que também envolve um pouco desse não conseguir ajudar, ou fazer o que é possível e tudo mais. E aí eu queria saber um pouco da sua compreensão a respeito disso, né? Dessa necessidade, talvez, envolta dentro da atuação psicológica, de ajuda, de fazer algo, de sempre estar, sabe, assim, por exemplo, no ProAlu, não havia muito o que se fazer, né? A não ser estar ali em parceria com essa pessoa. Talvez, acho que na pandemia isso ficou ainda mais claro, mas como lidar com essa angústia, tanto no caminho existencial, né, que refere-se ao nada de nós também, mas também esse nada dessa prática clínica analítica que às vezes chega nesse limite de o que eu faço e às vezes o que eu posso fazer é tão pouco que às vezes fica com essa sensação de cobrança, né, essa angústia frente à angústia do outro também, que revela às vezes essa falta de inabilidade ou falta de possibilidade de ajudar. Como é que você lida com isso? Como é que você vê isso na supervisão? Você viu isso acontecendo lá na época da pandemia também? Não só na pandemia, né? Acho que mas na pandemia é isso, assim, né? Eu nunca tive tanta vontade de chorar em atendimento quanto na pandemia, de chorar junto com o paciente, né? E isso não é à toa, né? Porque acho que as angústias também são as minhas, né? E quando ninguém sabe o que vai acontecer, né?
Mas, assim, da tua consideração, quero destacar uma coisa para emendar, né? Então, assim, teve Rogers, e tem outras tantas leituras, né? Isso tem Sueli Ronick no meio, tem Escola Francesa de Psicossociologia, né? Que um outro nome é Sociologia Institucional, né? Que na França, sociólogo é a profissão, né? Diferente daqui. Mas o que guia tudo isso é a situação, né? Acho que o ponto fundamental é esse, né? A mudança não é mais tanto abordar essa da pessoa, agora é fenomenologia, né? Não foi porque a fenomenologia é uma teoria mais legal, né? Assim, não, porque a situação pedia, né? O que o Rogers discutia não chegava, né? Não quer dizer que o Rogers está errado, que ele é ruim, não é isso, assim, mas eu preciso entender isso aqui que está diante de mim, as pessoas que estão aqui, né? E eu estou percebendo que eu estou patinando, então eu preciso de alguma outra que ilumine, né? E aí, de repente, olha, interessante, né? Isso não é também ecletismo, né? Porque o ecletismo é tapaça, né? Assim, é picaretagem, né? Assim, né? Mas não, é o compromisso com a situação, né? Compromisso com as pessoas, né? Com o que você está sendo convocado a chamar a ser, né? E é isso que é justamente a situação da angústia, né? Vamos ler a angústia de um outro jeito, né? A angústia é quando a vida me chama a avançar, né? A dar um passo numa direção que eu não sei quem eu vou me tornar. A gente vive muito tempo planejando, né? Assim, e é um hábito, assim, né? Então tava, falando, Roberto, tu negócio de natação, vou chegar atrasado, você quer, quem faz muda o horário, até corro, né? Assim, né? Porque assim, estava tudo planejado, né? Assim, tudo meio esquematizado, assim, pode chegar um momento que assim, caramba, daqui em diante eu não sei. Eu não sei o que será, não sei quem eu serei. E eu tendo a falar assim, né? Quando a gente chega em situações de atendimento, e você fala assim, caramba, assim, se eu falar isso aqui para essa pessoa, eu não sei mais o que vai acontecer e eu morro de medo de falar, eu fico inseguro, receoso. Ao mesmo tempo, eu lembro que, mas a gente tem que falar, mas, porra, vou falar isso para a pessoa. Mas é claro que é isso. Bom, só o atendimento começou aí, né? E dali para frente, vocês não têm nada além de um ao outro, né? E que, cara, situações como o luto da pandemia, né? A gente dialogou, né, na época também com o pessoal da Unifesp, né, para pensar, né, essas experiências e trocar, né, fazer rede, né, também. Era muito isso, assim, né? Assim, a gente não tem nada além de oferecer uma parceria, porque ninguém sabe o que vai acontecer, né? Então, assim, suportar uma certa angústia é também fazer um pouco da angústia a nossa condição de trabalho. E essa é uma frase, eu já ouvi essa frase em outros, nunca tinha ouvido do André, assim, mas a gente tem que suportar a angústia. Cara, como se fosse possível, né? Que a experiência radical da angústia é justamente quando a gente perde o chão, né? E não tem nem como, não tem nem suporte, né? Assim, a gente vai, né? Mas, assim, um pouco de ousadia, né? Assim, você precisa ter um pouco de ousadia para encarar, olha, se for para ser, a gente vai ser, né? Perfeito. Perfeito. E eu tava pensando justamente nisso, assim, né? Porque eu acho que tem, lógico, né, o conceito filosófico da angústia, né, que a gente pode, talvez, externalizá-lo e pensá-lo e sentir estar dentro da situação, que é realmente devastador. Mas é interessante isso, né, porque existe uma relação minha diferente com o mistério, assim, né, e o devir, que você mandou na mensagem, que envolvia isso, assim, olha, não sei se eu vou conseguir chegar no tempo, assim, e eu também não sei. Ninguém sabe, seja porque você se atrasou fazendo uma outra atividade, ou porque o carro quebrou no meio do caminho, porque a internet não está funcionando, que alguma coisa outra pode acontecer. Então eu tenho andado de mãos dadas com o mistério, assim, e tenho tido uma relação um pouco mais natural com ele, de não saber necessariamente o que vai acontecer. Até mesmo os seminários, assim, né? Uma vez que inicia, eu não sei para onde vai, assim, né? E é gostoso justamente por conta disso, porque no jogo aqui a gente vai construindo questões, pensamentos, reflexões, que vai, assim, de alguma maneira, instruindo o que esse seminário específico pode, né? O que essa fronteira tem para agregar ou não para mim, assim, cada um leva dentro da sua experiência pessoal, assim, que é uma coisa que eu gosto bastante.
Duda, quer fazer uma pergunta? Oi, Pedro. Desculpa, eu acabei não falando assim diretamente com você. Tudo bem? Muito bom te escutar. Bem, obrigado. Escutar me traz literalmente, assim, a sua vivência nos traz essa sensação de conseguir olhar para a experiência do plantão psicológico, no meu caso, né, que eu não tive a oportunidade. Aliás, até tive a oportunidade, mas a faculdade, ela faz com que a gente escolha, né? Então, precisei Uhum, escolher. E eu não experienciei, né, o plantão. Mas eu achei muito interessante quando você resgata a história de como tudo começou, a partir dos diários de bordo dos palestrantes, né? Que eu fico com a sensação, né, da vulnerabilidade que eles tinham na época. E aí você falando sobre a etimologia da palavra oportunidade, né, que até o Beto falou agora, mas eu tinha notado aqui porque eu achei é, muito interessante, porque a oportunidade de porto, que porto tem a ver com segurança, né? Então, uhum, sai da vulnerabilidade, que cai na segurança, que vai para um caminho onde essas pessoas que estão, em maior parte, né, imagino que em uma vulnerabilidade social também, afetiva, né? O quanto dessa presença de estar ali com o outro, mesmo que em poucos encontros, né, ou mesmo em um encontro, possa ser tão rica, né? Porque se alguém que mora em São Paulo, mas que precisa ligar para alguma pessoa do outro estado, ter à frente alguém que está escutando, assim, e trazendo uma segurança, né, desse porto, dessa uhum, oportunidade, e que envolve a situação, né, que ele está passando, assim. Eu achei maravilhoso a maneira como você foi costurando, assim, cada palavra e relatando as suas experiências. Te agradecer por estar aqui também, mas para enfatizar, que para mim fez muito sentido a olhar até para o plantão psicológico como um lugar muito de oportunidade para aqueles, principalmente, que não têm conhecimento, assim, não só academicamente falando, mas da própria vida, assim, da própria situação de si, da dificuldade de pedir ajuda, dependendo da experiência pessoal também, uhum, da maneira também como lida com a própria vida, né, de até preso à própria forma de se relacionar com os outros, né? Olha, só posso confiar nos meus pais, né? Que é um modelo muito conservador também, assim, né? De se relacionar. Então, te agradecendo, mas também ó, falando que fez muito sentido, assim. Isso uhum, tudo me fez olhar de fato para o plantão como algo bem fundamental, principalmente para quem não tem oportunidade de pagar uma psicoterapia, né? E ao mesmo tempo também de falar com alguém em situações que está sozinho, né? O Beto falando também sobre o ProAlu, né, que é esse lugar onde, meu Deus, estou desesperado, quero morrer, não estou sabendo lidar com essa situação, né? Ter alguém ali que dê transmita uma possível segurança, né, de algum modo. uhum. E esperança, né, também, né? Tem essa coisa do pensamento em rede, né? Tem uma regrinha, né, do plantão que acontece lá no Instituto de Psicologia, né? Quando as pessoas vão lá para ser atendidas um pouco mais no formato tradicional, né? Vamos dizer assim, né? Que é uma regrinha assim, né? É atendimento único, não está pressuposto, né? Assim, a pessoa, claro que ela pode voltar e pode ser recomendado que ela volte, mas isso vai depender do atendimento, isso não é antes, né? Assim. E se ela voltar porque ela quis, não necessariamente ela vai ser atendida pela mesma pessoa, né? Porque é isso. Quem tem que cuidar dela é ela, né? Ela precisa de uma pessoa, alguém que a escute, né? Mas no final de todo atendimento a gente adquire o hábito assim, se você precisar, o plantão está aqui, né? Entendeu? Olha, isso aí por exemplo, e até que na discussão da supervisão dessa moça que ligou para o Piauí, né? Fala assim, ela fala com a mãe dela sobre a doença, ela só fala com a mãe dela e com vocês. Né? Então, assim, tem algo, claro, que não é equiparar o vínculo que ela tem com a mãe, ao que ela tem com os estagiários, mas assim, olha, você tem uma abertura a outra, né? Vamos cuidar disso, né?
é pesado, é responsável, o que vai ser disso? É daí que está a parceria, né? Até comentando a fala do Roberto, né? Eu vejo, assim, que o elemento fundamental da formação que a gente precisa cultivar é essa parceria com o mistério, né? Sem romantizar, não é fácil, né? Quando o mistério é bonitinho, né, assim, isso, vamos ver o que vai dar na conversa, assim, eu tinha preparado a fala, vocês já fizeram isso, assim, é um mistério bonitinho, né? Mas tem mistério que não é tão assim, né? Tem mistério que é grande e assustador, né? Mas que também pode ser bom, e a gente sabe disso, né? As coisas, como diz o Guimarães Rosa, né? Assim, às vezes, no final, a gente vai ser feliz e infeliz ao mesmo tempo, né? Muito Fala, bom. Roberto. Eu acho que caminha até, né, antes até de eu mudar o assunto, né, a Maria fala assim, certa vez uma professora nossa de fenomenologia existencial comentou sobre a importância de sustentarmos a angústia e percebemos, não de forma romantizada, como você estava dizendo, o que ela tem a nos mostrar, né, qual o significado ela assume na nossa vida. E eu acho que é um pouco disso, assim, né, lógico que existem mistérios e angústias que a gente se lança, porque já tem uma predisposição, né, assim, uma pré-configuração, né, do que vai acontecer, não é como se fosse um desterro completo, é um seminário online que, a depender 15 minutos, 20 minutos, não ia matar ninguém, mas às vezes 15 minutos, 20 minutos pode ser uma situação de vida ou morte, assim, né? Então, lógico, assumir alguns riscos, mas, assim, não é como pular de paraquedas sem paraquedas e ver o que vai acontecer, né, assim, Né? E também essa disposição de que, cara, a gente está aqui, né? Vamos ver como é que eu saio, né? Depois de ter falado essas coisas para vocês, porque por mais que eu já falei disso em outros momentos, nunca é a mesma coisa, né? E vocês ouvindo, mas se tem algo que vai mudando, é perceber, assim, olha, a mudança ela tá aí, né? E não só tá aí, como ela precisa acontecer, né? Se a gente não faz, a vida faz por nós, né? A gente envelhece, né? Acontece muita coisa, né? Então é bem se reconciliar com isso, com esse caráter que é próprio da vida, assim, né? Isso não é teórico, acho que isso que é importante marcar, isso não é teórico, né? A vida está acontecendo assim, a gente precisa entendê-la, né? Articulá-la, criar, né? Estar com ela. participar e experimentar, né, a vida, assim, eu acho que tem um pouco desse espaço de jogo, né, que é interessante, assim, é impressionante como, às vezes, uma conversa num ponto de ônibus, assim, revela tanto sobre a nossa vida quanto, sei lá, 20 sessões com o analista, assim, né, uma insight, assim, de um encontro fortuito, assim, que, nossa, olha só o que está acontecendo, ou, por exemplo, situações que às vezes a gente vai postergando, né, a possibilidade, do nada, aqui em São Paulo, cai um avião no meio da avenida, assim, aí eu acho que a pessoa falou, puxa vida, se o avião cai no meio da avenida, é melhor eu fazer alguma coisa, que daqui a pouco ou eu tô dentro do avião, ou eu tô embaixo, o que tá acontecendo? Traz uma outra relação, né, quando você tá realmente, assim, na rua. E eu queria fazer outra pergunta, e vocês também aí, se vocês quiserem, tanto levantar a mão ou já escrever no chat, fica super à vontade, aqui é um espaço bem horizontal. Teve quando você fala, por exemplo, dessa questão do porto, de aprender em situação, da experiência, tem essa palavra subjetiva, a subjetividade, que eu fico meio assim, né, por conta dos estudos, mas tem essa dita psicologia intersubjetiva, né, que é algo que eu falo sobre essa troca, né, e aprendizado, e até que algumas vezes a gente aprende mais, assim. E quem eu acho que é um grande autor dessa psicologia subjetiva é o Yalom, um cara que eu tenho, assim, um apreço, um carinho, estudo bastante. E o último lançamento dele, não sei se você sabe, né, teve mais ano passado, ele lançou esse livro, Hour of the Heart, né, que é tipo assim, ele lançou com o Benjamin Yalom, que é o filho dele, e agora o Yalom tá com, acho que 94 anos, né. Faz tempo que o Yalom, né? Yalom existe há quase um século aí, né, 94, assim. E ele fala, né, que ele já não tem mais as mesmas habilidades de memória, assim, eu não consigo lembrar e oferecer atendimentos maiores. E é interessante, assim, que ao final agora, né, quando as pessoas estão muito necessitadas de um atendimento dele, ele oferece um atendimento único de 1 hora. E esse livro é justamente sobre essa experiência, né, o que é possível fazer no aqui e agora em 60 minutos, né, e é um livro que ainda não tem tradução, foi lançado acho que em novembro do ano passado, mas é muito interessante porque ele realmente, eu acho que
traz uma característica desse encontro único, né? O que é possível fazer em 60 minutos. E aí eu fiquei, né, tem uma outra pergunta ainda que envolve o Yalom, mas eu estava pensando nesse tempo, né, porque vocês falam, e a Henriette também fala isso, né, se a pessoa quiser voltar, ela volta em outra configuração do plantão, não volta como um plantonista, é um outro plantão, é um outro dia, é uma outra situação, não é as mesmas coisas, né. Mas também eu estava vendo, por exemplo, na apresentação do Yerria, né, do Thiago Yerria, que é quase como um derretimento de todos os padrões formais, assim, né? A família tá aqui, chama junto e vai lá e faz uma coisa assim. Eu achei bem interessante, bem fenomenológico, assim, no sentido de ateórico, antiforma, anti-regra, muito regra anti-regra, assim, né? Uma coisa interessante. E aí eu estava pensando nessas suas atividades, assim, né? Como é que vocês lidam com o relógio? É uma coisa que é um atendimento que pode se estender a 2, 3 horas, como às vezes até a própria Henriette fala. É um atendimento que precisa ser pontual, feito em 15 minutos, 30 minutos. Qual a configuração e quanto que a instituição determina também, né? A possibilidade de um hospital você não ficar 2, 3 horas ali do lado, ou no hospital tem que ser mais rápido. Como é que é o relógio nessas atuações de plantão que você trouxe? Eu falo que o relógio é o próprio, né? Falo assim, desde do concreto, assim, né? Às vezes com as unidades de saúde isso é um problema, né? Porque eles querem agenda, eles querem hora marcada, querem falar para o paciente, vem às 9 horas, né? Assim, e olha, não sei, né? Porque e às vezes os atendimentos acontecem literalmente assim, a pessoa entra, dá de cara com o estagiário, fala assim, eu preciso marcar uma consulta, com quem eu falo? Ali na recepção, né? E a pessoa fala assim, não, por quê? E aí começa o atendimento. E depois ela vai marcar consulta, às vezes vai embora sem marcar, né? E começa o atendimento, né? Então, assim, olha, a gente não... E a gente vai explicando, a gente não tem como garantir que às 9 horas a gente está disponível para aquela pessoa, né? Então, a gente vai negociando muito, assim, né? Mas o quanto dura, né? Assim, né? Nessas experiências, o quanto precisar. Mas eu falo muito, assim, para os estagiários, principalmente, né? E eu falo isso para mim também, né? O quanto precisar, mas você tem que se incluir. Estou cansado, não estou mais conseguindo escutar, interrompe. Remarca, vamos continuar as conversas em outro momento? Né? Pergunta para ela, fala assim, olha, eu sei que você está precisando falar mais, mas eu não estou mais conseguindo te ouvir porque eu estou cansado, como que a gente pode fazer? Né? Então, se incluir no tempo, né? A gente se inclina, né, para o outro, a gente, né, tem uma devoção quase religiosa, né, nos atendimentos ao outro, né? Mas, assim, a gente também precisa se incluir, e também, eu falo, tem um critério de qualidade nosso, assim, então uma hora que você está muito cansado, você já não consegue mais articular, né? Eu falo muito com um paciente que eu atendo já à tarde da noite, porque é o horário que é possível, fazer um dia eu queria estar mais disposto para te atender melhor, que é um esforço muito grande para estar ali com ele, assim, né? Que é um dia que eu já estou cansado, já acordei às 6, já fiz um monte de coisa, né? Então, por mais que eu tente descansar momentos antes para estar disposto, né? Mas eu percebo que de manhã os atendimentos são muito melhores, né? Então tem uma condição que é minha, né? E que tem a ver com muitos fatores, né? Então, assim, se inclua no tempo, né? Mas um tanto é isso, assim, né? Quando interromper, é deixar. E aí o que eu falei, a situação é um ponto-chave, né? É a situação que vai dizer. A gente precisa estar atento, né? Acho que já deu, né? A situação, porque às vezes os pacientes se despedem, né? E eu tenho coisas a dizer, né? Assim, às vezes não, você não vai dizer. Se tiver um outro momento, você diz se convir, né? Então tem uma questão que é justamente isso, porque eu falo assim, qual que é a sabedoria, né? Esse é um ponto que eu estou estudando, né? Depois a gente pode bater um outro papo, né? Que existe uma sabedoria nas situações e que diz pra gente o que a gente tem que fazer, né? Só que a gente, geralmente, historicamente, a gente atropela essa sabedoria
em prol de um preceito teórico, moral, ético, a priori, né? Que vem antes, né? Não que eles estejam errados, mas acho que precisa dar lugar à situação. Como que a situação se articula, né? Para onde eu vou, né? Interessante toda essa relação com o tempo também, porque eu acho que vai um pouco nessa atmosfera, né, do encontro, também, né, respeitar. E o que você falou do Yalom, né? Assim, ele está colocando o tempo que é o tempo possível para ele. Assim, eu não tenho mais condições de sustentar um atendimento, mas eu também não quero, né? Eu fiz minha vida fazendo isso, eu não quero parar de fazer agora no final, né? Agora, aliás, agora que talvez ele quer fazer mais, né? Então, mas assim, o que eu consigo é 1 hora. Então vamos dar valor a essa 1 hora, né? Isso é muito curioso, né? Porque quando você lê a literatura clássica de psicoterapia, de qualquer abordagem, né? Tem essa coisa assim, né? O momento certo do dizer, né? Me dá a impressão, assim, parece que os terapeutas em geral, né, que escrevem sobre isso, ficam lá cultivando uma relação no momento certo do dizer. Esse momento pode ser em 1 hora, né? Então, quanto, né? Claro, tem a ver com a pessoa, tem a ver com uma série de questões, né? Mas, assim, ele pode ser muito rápido. Abre-se mão, né, da espontaneidade, parece, né? E antes até da Duda falar, enquanto você estava falando, eu até anotei aqui, né? Tem aquele livro do Theodor Hayek lá, Ouvindo com a Terceira Orelha, né? A Terceira Orelha. Theodor Hayek é um discípulo de Freud, né? E é super interessante isso, porque eu acho que tem a ver talvez com um diário de bordo, assim, né? Talvez a gente desprenda-se um pouco dessa intuição mesmo, ouvir com o estômago, assim, né? O que que essa situação está me pegando aqui, o que está rolando aqui, né? E o quanto isso também é uma maneira de captar, né, a atmosfera do que está acontecendo, assim, e, olha, eu já não consigo ir além disso, assim, respeitar os próprios, se colocar em situação. Achei bem interessante também essa. Eu falo também ouvir com o estômago, né? A gente tem que ouvir com a orelha e com o estômago. Isso, eu vi com o estômago e consegui ouvi-lo de verdade, né? Não simplesmente, né, tentar segurar, porque ele também pode estar apontando algo da situação ali que está acontecendo. Muito bom. Duda, por favor. Pedro, a minha pergunta é uma pergunta barra curiosidade, assim. Com relação a esses pacientes que chegam até o plantão, estão sofrendo, mas não sabem muito bem dizer, assim, nomear os sentimentos, e você mesmo mencionou aqui, né, que existe essa sua experiência com esses pacientes, e aí considerando esse tempo, né, e essa sessão única a princípio, como é para você lidar com esses pacientes, com essas situações, assim, que existe uma dificuldade do outro colocar em palavras essa experiência, de estar ali e procurar o plantão, já sendo informado que é um único atendimento, né, mas ainda assim, de algum modo, esperar de você, né, que é muito isso da nossa prática, né, esperar que a gente diga alguma coisa como se a gente soubesse mais do que a própria experiência dele. Mas queria te ouvir, assim, a respeito disso. Aí não tem atendimento único, né? Aí a gente chuta o atendimento único, né? Se a pessoa está precisando de cuidado. É claro que assim, a ideia da disponibilidade continua, né? Ela vai fazendo um movimento, a pessoa vai fazendo um movimento de querer saber mais e a gente vai mostrando para ela que é possível, né? Então, para mim isso é muito claro, assim, nessas situações, né, que eu falo que são fraturas mais profundas, né, da existência, né? Nessas situações, o nosso lugar, o nosso saber é muito importante, porque a gente está dizendo o tempo todo a pessoa assim, olha, é possível saber mais e faz bem, né? E eu tô aqui contigo para você descobrir isso se você quiser, né? Assim, não é um suposto saber porque eu sei, né? Eu vivi isso, né? Assim, não é um lugar não é uma hierarquia de saber, né? E aí é isso, assim, na medida que a pessoa tem a necessidade, a gente dá a atenção que ela precisa, no tempo que ela precisa. Claro, o estágio tem os problemas, que no final do ano acaba a turma, etc. Ainda que no estágio a gente consiga uma coisa legal, os alunos ficam o ano todo no mesmo campo. Não tem troca e não tem férias, né? Então começa ali, eles começam mais ou menos no final de março no campo, até fazer toda a parte de documentação, e aí vai direto até dezembro, né? Então isso é legal, né?
Mas é isso, dezembro interrompe, só vai começar em março do ano seguinte com outras pessoas, né? Então, é um problema. Mas é isso, a gente dá a atenção que ela precisa, né? E por caminhos muito diferentes, né? Como a gente está na saúde da família, por exemplo, a gente tem a possibilidade do contato com a família, da visita domiciliar, né? E aí você muda o ambiente, mudam as narrativas, coisas aparecem, né? Então, e aí essas coisas aparecendo chamam, né? Então, por que que tinha uma fogueira no quintal, né? Sempre com fogo, né? Porque de onde eu vim, a gente fazia assim, então, olha, tá vendo? Tem uma narrativa que vem pelo hábito, né? E que a gente pode escutar, né? Eu não gosto dessa coisa que tem aqui de cozinhar com fogão. Então você tem começa a surgir elementos que vão que vão cuidando mesmo da pessoa, né? E tirando ela dessa invisibilidade, né? Assim, ela vai se tirando, mostrando que, olha, legal, né? Então, até por isso, assim, a regra do atendimento único, ela serve só para você diferenciar da psicoterapia, dessa coisa de que vai esperar, assim, olha, a gente atende no momento e é você que vai cuidar, mas para dizer isso. Só que se a pessoa vem de um outro jeito, não é uma regra fixa, né? É por isso que dei ênfase nessas definições, né, enquanto ação, né, a gente vai se fazendo no acontecimento do plantão, né? Não tem prévio, né? A regra é bom para você começar, olha, atendimento único, vem, a gente está aqui, né? Começamos, daí é a situação que manda, né? Em qual momento que vocês fazem a visita? São vocês que vão, assim, em qual momento acontece? Depende muito, sim, depende muito, porque esse é um assunto bem delicado, né? Porque entrar na casa da pessoa é uma questão que toma muito cuidado, né? Em geral, as pessoas convidam. Às vezes você vê essa pessoa assim, é porque para mim não é simples vir até a unidade, né? Por mais que a saúde da família sejam territórios relativamente pequenos, às vezes o pequeno é distante, né? Ou às vezes a pessoa tem problema de mobilidade, enfim, tem várias questões, a gente pode abrir a possibilidade, a gente pode conversar em outro lugar, né? Então a gente já fez conversas em praça, já fez conversas na casa das pessoas, né? Então, porque às vezes a pessoa não sabe, não, eu tenho que vir, né? Na lógica da consulta médica, né? Eu tenho que vir até o médico. Isso é lá com o médico, a gente funciona diferente. O cuidado aqui é outro, né? Então, a gente pode fazer esses manejos. Assim, é muita situação que diz, né? Aí você precisa ir lá em casa ver. Então a gente vai. Vamos marcar, a gente vai ver, sim, a gente quer ver. Eu acho bem legal, assim, porque parece que é uma parte da prática que foi perdida, né? Os médicos antigamente tinham que visitar, né, os pacientes, assim, a gente não... O quanto que isso pode abrir também de um panorama geral de quem é essa pessoa, né? O espaço que ela dorme, as referências visuais, né? Que ali também são interessantes. Uma coisa, né, que ficou pairando na minha mente, assim, e agora também que a gente já está se encaminhando, talvez, para a última parte do seminário, é essa questão, né? Em algum momento você falou sobre o ecletismo, assim, né? Pessoas que às vezes vão se abastecendo de diversas abordagens e no final acaba que faz um negócio meio somebody love, ele meio, né, não sabe o que está fazendo, mas faz alguma coisa. E eu fiquei pensando tanto na abordagem, assim, o quanto também alguns plantonistas, né, podem se beneficiar ou fazer de uma maneira completamente diferente. Sei lá, você tem TCC, você tem das analistas, fenomenólogos existenciais, psicólogos existencialistas, ou se, entende, se existe uma mistura disso, porque eu fiquei pensando, por que eu estou perguntando essa pergunta? Assim, por que estou fazendo essa pergunta? Porque quando você fala daquele caso, né, da senhora que perde o marido e por conta disso tem ali uma questão de não sair na rua, né, que a impede ali, né, que aí, através do discurso da irmã, fica claro que foi algo aprendido, assim, não foi algo que dentro do horizonte de sentido dela ficou meio sedimentado, enquanto uma percepção, né, uma regra, né, algo que não pode ser quebrado ou ultrapassado. Eu fico imaginando, por exemplo, se eu estivesse fazendo isso, talvez há 3, 4 anos atrás, quando eu era muito mais orientado pela fenomenologia, e hoje, né, assim, ouvindo ela falar isso,
o quanto talvez algumas outras coisas pipocariam, assim, né, no sentido agora que estou muito mais para das análises, assim, né, talvez uma questão ontológica, o que que ela quer evitar, né, que tipo de proteção não sair pode estar oferecendo, que tipo de proteção o homem, né, oferece, assim, por que que ela não pode, de algum modo, se colocar também em risco, né, o que que ela está tentando ativamente, né, sintomaticamente, se proteger, né, da filosofia, o que transparece daí. E aí eu fiquei pensando justamente nisso, assim, né, existe uma pluralidade de abordagens enquanto plantonistas também, ou você acha que é uma prática mais bem realizada? Eu não tô querendo colocar padrões, né, assim, os fenomenólogos se interessam mais, ou tem psicanalistas também, como é que funciona essa pluralidade de abordagens quando você está lá em campo também observando, talvez até no papel de supervisor dessa galera também? Uhum. Isso é uma questão boa, assim, voltando na questão do ecletismo, né? Porque ecletismo para mim é picaretagem, porque a pessoa assim, eu sou o que você quiser desde que você pague. Esse é o discurso eclético, né? E tem uma questão muito de eficiência, assim, a pessoa fala assim, não, transtorno alimentar eu atendo com TCC porque é mais eficiente. E, não, né? E não dá, né? Mas sobre a pluralidade, que acho que sobre a pluralidade, que acho que é um tema, um jeito mais interessante, né? Às vezes eu tô comprometido para entender a questão humana, né? E eu vou ler as pessoas que falam sobre ela, né? Porque eles estão tentando também entender, né? O Eduardo abriu o áudio ali. Eu fechei já. Para as questões humanas e até como que isso me ajuda a entender a situação que eu tô, né? Então, eu tenho um balizador que não é um compromisso com a teoria, é um compromisso com o fenômeno. Por isso que tem uma expressão que não é do Heidegger, né? É da recepção, né? Dos críticos, dos leitores que falam. O Heidegger, se isso já existia no Husserl, mas com o Heidegger isso ganha uma proporção maior, que é o pluralismo ontológico, né? Então, a fenomenologia ela não pode se estabelecer enquanto uma teoria, né? Ela é um conceito de método, né? E ela se mantém como conceito de método se reavaliando, porque a questão é isso, né? É o fenômeno quem vai me dizer, né? E eu preciso acessá-lo pelas muitas vozes deles, né? E entendendo sim, por exemplo, né? Às vezes eu não, por mais assim, na faculdade eu tenho, eu dou aula de fenomenologia, as pessoas imaginam, o estágio meu é fenomenologia, né? Mas você vê no meu plano de ensino do estágio, a palavra fenomenologia não aparece. Aparece hermenêutica. Hermenêutica é um monte de coisa. Né? Aparece hermenêutica, né? Porque a ideia é isso, assim, né? Assim, você está comprometido com a questão humana, venha, a gente vai conversar, né? A gente vai conversar e às vezes eu dei, né? Teve um ano que eu dei um texto que chama Intervenção como Processo, né? É de uma psicanalista francesa, né? Que ela entende que as intervenções que a gente faz na onda da psicanálise institucional, né? Nas instituições, elas nunca podem ser vistas a partir do desejo do analista, né? Porque o que vale não é o resultado, mas é o quanto ela mobiliza a instituição, né? Os alunos, provavelmente. Estágio de fenomenologia, lendo texto de psicanálise. Eu falei, mas vocês leram o texto? Não é isso que a gente está vivendo? Né? Então, vamos dialogar né? Vamos ouvir o que ela tem a dizer, né? Para entender o que a gente está vivendo, né? Não é um compromisso com a psicanálise, é um compromisso com a situação que a gente está vivendo, né? E olha, que bacana que esse texto trouxe, né? E quanto a gente olhar, e quanto isso não... Vocês não têm desejo, né? E é um grupo que tinha preparado, fez todo o levantamento, uma atividade, e fizeram a atividade, não foi ninguém, né? Ficaram super frustrados. Vocês não tinham desejo? Claro que tinham, que as pessoas que fossem legal, né? Mas a gente tem que se parar e perguntar o que isso diz delas, que a gente não estava vendo, né? Isso é um trabalho para nós, né?
o texto está dizendo isso, né? Tem o floreio da linguagem psicanalítica, assim como tem o floreio da linguagem das analíticas, fenomenológica, a coisa de colocar hífen, uma palavra em grego, alemão no meio, né? Mas o que importa porque para mim ser fenomenólogo é isso, assim, é o fenômeno que está ditando a situação, o modo como ela abre, né? Isso você encontra, né? No Freud, encontra nos behavioristas, né? Tem um, uma provocação dos behavioristas radicais que eu acho muito legal, assim, né? Por mais absurdo que seja, se a pessoa repete o comportamento porque ele está sendo reforçador. Isso vale para autolesão, para tentativa de suicídio, sabe? A pessoa está esperando algo bom daquilo, e é isso que a gente tem que entender. Cara, isso é uma atitude clínica, né? Se a leitura vai ser por teoria de contingência, por dinâmica inconsciente, isso aí é muito mais como psicólogo para ele, como que ele vai encarar essa situação do que algo de essencial, né? O essencial está dado. Assim, a gente tem uma relação com a vida que é muito doida, e a gente precisa entender, né? E a gente se propõe a fazer isso profissionalmente, o que é mais doido ainda. É isso mesmo. Eu acho que o grande presente, assim, que a gente tem é a hermenêutica mesmo, assim, se aproximar de todos os lugares, mas, assim, de algum modo, sempre tentando, né, pegar não é critério. Não é critério? Não tenho certeza, mas ela fala de uma antropofagia, né, teórica, assim, né, da gente conseguir engolir, né, fazer daquilo nosso, assim, porque vocês vão ler, cada um vai ter uma interpretação assim, mas eu engulo ele, né, faço uma digestão e torno essa teoria, né? trago isso para mim, assim, né, dessas experiências, acho bem Eu interessante. falo em metabolização, porque a gente, no fundo, o que a gente está dizendo assim, a gente se torna psicólogos clínicos, né, terapeutas, plantonistas sendo, né? E a leitura é já um estágio desse modo de ser, né? Porque se eu falo assim, poxa, né, quem é Eduardo fala, nossa, isso me chamou a atenção, me provocou. Eu falo, já está metabolizando, né? Bem a coisa do alimento, né? Você se torna aquilo, né? Aquilo torna parte de você, né? Você já está metabolizando, né, isso, né? Assim como a gente vai aprendendo com os pacientes, a gente vai aprendendo com as frustrações, né? Eu consegui olhar para isso, né? Eu falei critério, acho que foi por causa das lembranças dos nossos grupos de estudos, mas não foi a Mayra Kinin. Ele falou, da antropofagia teórica, assim, que é interessante. A gente está se encaminhando para o fim, eu acho que essa pergunta que a Maria fez, né, qual a diferença entre das análises e fenomenologia existencial, acho que, não sei se você quer fazer um esboço, uma tentativa de resposta em 3, 4 minutos, como é que você faz isso? Se você lê o Ser e Tempo, você pega ou um texto sobre Ser e Tempo, né, que tenta dar conta de alguma passagem da obra, algum preceito ou a própria obra, o Heidegger está preocupado com a verdade. Como que a gente pode entender a verdade? É a grande questão da filosofia, né? E é uma questão nossa, o Heidegger fala, nós somos filósofos, né? Porque a gente tem uma questão com a verdade. E como que a gente pode ter certeza dessa verdade, como que ela se expressa, como que a gente pode conhecer, né? E o Heidegger vai falar bastante de existência humana, porque a verdade se apresenta para nós, né? Isso algo que ele aprende com a fenomenologia, né? A situação da análise já é diferente, porque não é você com a verdade, mas é você e um paciente com a verdade, né? E aí isso Heidegger não pensou, né? Quem foi pensar isso foram os das analistas, na maioria eram médicos, psicoterapeutas, né? Psicólogos, né? Pegando não só os grandes, né? Mas o que nós fazemos, né? Essa situação o Heidegger não pensou, mesmo no seminário de Zolikon, a posição dele é filosófica, né? Quem traz o questionamento, né? Mas como que eu faço isso a partir da história de alguém, né? O Heidegger sai pela tangente, né? Porque ele não tinha prática, não tinha experiência, isso não é questão para ele. Ele abre o espaço para ajudar a pensar, né? Ele não adentra. Assim. Quem vai adentrar isso, tomar isso como ela tem uma situação concreta ali, né? A pessoa vem, ela sofre, e como é que você entende, como é que você lê, e como é que você lê também a partir de todo o discurso, né, já psicológico construído a partir disso, né? Então, assim, no esboço é isso, né? Fenomenologia existencial digamos assim, essa posição filosófica de princípios, né? E a das análises diz da gente, né? Das análises é nossa, né?
estranhando o que a gente faz, né? Mas aí o Roberto, mais da informação, talvez eu consiga até dizer melhor. Eu acho que é isso, né? Existe o campo filosófico e o campo prático clínico, e aí existe ali um esforço, né, do princípio do Binswanger, depois passa por Boss, assim, né? Agora a gente tem essa terceira força mais da Alice, né? Assim, que traz até uma rearticulação ser e tempo mesmo com a psicanálise, assim, uma possibilidade que é muito bonita até, porque ela se diz uma psicanalista hermeneuta, né? Assim, e aí no livro das análises dela tem uma parte que ela fala sobre anti-regra, e à medida que ela vai explicando psicanálise, você vai se dando conta, nossa, parece tão fenomenológico, né? Tipo, você vai lá, você pode aprender um monte de coisa, mas chega lá, é em situação, né? Assim, como você mesmo tinha dito, mas acho que é um pouco disso, Maria, em poucas palavras, já pegando o que o Pedro falou, existe um esforço filosófico e um esforço clínico, né? E aí, eu acho que a junção dessa talvez seja das análises, né? Perfeito, querido, obrigado. Pedro, estamos chegando ao fim, infelizmente, assim, a conversa foi muito agradável, obrigado por ter vindo. Você tem algum último recado? Como é que as pessoas te encontram? Um e-mail? Como é que é? Não, mais agradecer, né, pela presença, pelas perguntas, pelo diálogo, né, estou à disposição. Se quiser contato, pode ser meu celular, pode ser e-mail, também, pedro_milanesa@yahoo.com.br, né, mas se quiser o celular, acho que eu posso... Eu estou ali no grupo, né, do EAE, só pegar o meu contato ali, pode me escrever, né, então tenho, como o Roberto falou, grupo de estudo, tenho uns trabalhos, se tiverem interesse, estão abertos, são bem-vindos, né, então, mais agradecer a oportunidade mesmo de poder falar, poder dialogar, né, até só retomando, né, a pergunta da Eduarda, assim, o que a gente faz com essas pessoas que têm essa pobreza? Eu também não sei, né? Então eu sempre trago esse tema para ver se alguém me dá alguma luz, assim, algum caminho, porque Mas é eu acho que eu não angustiante. saber já te coloca em uma situação em que eu busco fazer com que eu tente ser o mais assertivo possível, assim, né? Justamente por não saber lidar com a situação, né? Tem uma frase da Clarice Lispector, né, que ela fala que às vezes, quando você não está conseguindo escrever, você precisa ler distraidamente. Eu aproprio isso na clínica, assim, ó. Vai batendo papo, que uma hora alguma coisa surge, assim, né? Vai conversando distraidamente, sai, conhece, assim, você sabe, vai aberto, com uma hora talvez alguma coisa acena, assim, né? Você. Então é isso, Clarice Lispector me salvando, né? Nenhum teórico, né? Mas é isso, eu também não sei, acho que o grande desafio é esse, né? Todas essas vulnerabilidades que eu citei são grandes desafios, né? É que quando você pensa a questão do racismo, você tem literatura, você tem grupos, né? Você tem um movimento maior, né? Agora, a indigência, eu acho que ela não é menos, né, menos difícil, assim, né? Mas acho que ela fica mais no escuro ainda, né? Muito bom, meu querido. Obrigado pela presença, obrigado pela Valeu? generosidade no seu sábado de estar aqui conversando com a gente por 2 horas. Então está aberto agora o segundo semestre do Núcleo, teremos novas apresentações já na semana que vem, na outra, né, com a Beisa, de Seminário Internacional, e depois de Liard, Linguagem Kika, para encerrar agosto. Sempre que quiserem se aproximar ou tiverem alguma dúvida, também temos ali o nosso Instagram, quiserem saber alguma coisa sobre o Pedro, que oferece também grupos de estudos, que eu recomendo fortemente, justamente porque já estive lá dentro, sei o quanto é bom. Então é um pouco disso. Obrigado a todos pela presença e a gente se vê no próximo, ok? Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.